Oi, tudo bom? Meu nome é Inajara Soares e esse é seu programa Saúde e Longevidade, aqui na TV Costa Doce, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Sejam muito bem-vindos. Oi, tudo bom? Hoje nosso assunto é máscaras de proteção e o coronavírus. Estamos no meio dessa pandemia e nada melhor do que começar esse programa com uma máscara de proteção. E para isso, o nosso ilustre convidado é o Dr. João Senger. Viemos aqui diretamente de Novo Hamburgo para passar essas informações para vocês. Doutor, seja muito bem-vindo. É uma alegria enorme ter o senhor aqui presente conosco. Muito obrigado, Najara, pelo convite. E a gente está tirando a máscara, obviamente, para fazer o teu programa, mas fica aí passando. A gente quer passar essa ideia de que a máscara ela é extremamente importante, né? Mas muito obrigado pelo convite e espero poder passar algumas informações aí que sejam úteis a todos, né? Com certeza. O Dr. João Senger, ele é médico, geriatra, ele é membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui do Rio Grande do Sul, membro também da diretoria da Brasa RS, que a gente tem o orgulho de trabalhar junto nessa grande caminhada. E falando um pouquinho sobre máscaras, nós trouxemos aqui vários tipos de máscaras, né, doutor, que estamos utilizando, as pessoas estão produzindo e o quanto é primordial o uso de proteção para toda a população nesse momento. Então, eu acho que é importante, assim, a gente não tem esse hábito, né? Aqueles povos orientais, né, que a gente vê às vezes na televisão, tanto chinês quanto japonês, eles já têm esse hábito, né? Tanto que quem viaja vê que seguido eles estão nos aeroportos de máscara, né? E nós aqui é que não temos esse hábito, né? E como nós somos, a maioria de nós aí é de origem latina, a gente é muito afetuoso, né? A gente gosta de beijar, a gente gosta de abraçar. E esse foi um dos grandes problemas também na Itália, né? E foi isso, assim, a gente tem muito contato físico, né? Tudo que os povos aí que são tanto da Europa como dos Estados Unidos não eles nem gostam muito. Eles não são tão afetuosos como nós. Então isso passa a ser, na verdade, quando a gente está numa pandemia, como essa, que o contágio é via pessoa, isso é um problema, né? Então, infelizmente, assim, a gente está passando uma situação no mundo muito única, né? Ontem, uma paciente minha disse assim, eu posso sair com a mãe para passear, eles moram mais para fora? Sim. E eu disse sim, porque vocês moram num lugar onde vocês não encontram gente. A gente está vivendo uma situação onde o problema é gente. Né? Então, assim, aonde tem gente é um problema. Né? Parece uma coisa muito feia a gente está dizendo isso. Nós somos os vetores, mas né? Nós somos os... Né? Quem contamina é a pessoa. Então, né, por que a gente está isolando nossos idosos? Né? Não é porque... Né, a gente falando antes aqui, eu tenho uma mãe que tem 91 anos, eu digo para ela assim, que a gente está fazendo isso por amor. Né? Porque a gente gosta dela, porque a gente quer que ela não se contamine, porque a gente quer que ela tenha saúde, mas a gente sabe o quanto isso é sofrido. Né? Bom, mas aí voltando à questão da máscara, né? Por que ela é importante? Porque ela faz um isolamento nosso. Né? Enfim, e ela é de dupla proteção, a gente diz, né? Ela serve para mim não te contaminar e para tu não me contaminares, né? Então, essa é a questão. Aí tudo bem, mas aí o pessoal diz, mas como que uma máscarazinha de tecido dessa? É lógico que ela não serve para ir trabalhar no hospital, né? Sim, temos para ir trabalhar no hospital, né? Nós temos uma dessa aqui, que é uma máscara mais profissional, né? E tem a N95, que é mais profissional ainda que essa, que o pessoal usa no UTI, e mais aquela proteção, né? Na frente, porque realmente assim, esse vírus penetra em nós pelos olhos, pela narina e pela boca. Sim, pelas gotículas. Né? Ele não penetra pela mão. Né? Por que a gente tem que lavar as mãos ou passar o álcool gel? Porque a gente, seguido a gente coça o olho, a gente coça o nariz, como eu estou fazendo aqui, tudo isso não pode ser feito. Né? Então, a máscara nos protege. E aí, eu vou te dizer assim, tem vários trabalhos mostrando que se todo mundo usasse máscara, o contágio cairia muito. Né? E no início, as pessoas achavam o seguinte,
Como o nosso povo aqui não está acostumado a usar máscara, eles vão botar muito a mão no rosto, né? Mas a gente viu que isso não é tanto assim. A gente até coloca, porque às vezes coça um pouquinho, mas não é tanto assim. O valor da proteção ele é maior do que não usar. Sim, não é muito importante, né? E é interessante a gente estar falando também para o nosso público, nosso telespectador, a durabilidade de cada um, o manejo, a maneira correta de lavar e reutilizar, inclusive como tirar ela, né, doutor? Isso. Então, vamos dizer assim, essa máscara, que é uma máscara que a gente diz cirúrgica, ela é uma máscara one way, né? Ela é usar e vai fora. E esse usar durante, ele dá uma proteção de 2 a 3 horas no máximo, né? Então, é uma máscara para a gente colocar para ir, por exemplo, no mercado, para ir num local, né, que tenha outras pessoas. Sim. Então a gente usa ela e depois na volta ela vai pro lixo. E importante também sempre proteger, né, o nariz e a boca. E essas máscaras, a gente tem que abrir elas aqui. Isso. Tanto essas descartáveis quanto essas aqui produzidas, né, manualmente em casa. A gente abre elas. E como essa que eu estou utilizando aqui, né, elas têm essas dobrinhas, justamente, eu vou botar meu microfone aqui. Tá. Para demonstrar. Justamente para que ela aumente a área, né, e faça a minha proteção de nariz e boca. Bom, mas eu estou botando ela aqui de maneira errada, né? Porque a gente não põe a mão na máscara. Por quê? Porque se eventualmente, quando eu for colocar a máscara, eu tiver com meus dedos contaminados, eu estou contaminando ela. Então a gente sempre pega pela alcinha, né? E essa alcinha então vai para a orelha e depois eu ajusto ela com a pontinha aqui e deu. E aí eu não encosto mais nela. Por quê? Se por acaso tu tivesse contaminado, nós estivéssemos conversando, isso aí, elas iam ficar aqui. E se eu fosse pegar aqui, eu ia me contaminar. Então a gente vai pela alcinha dela na orelha, tira e aí, se ela é descartável, ela vai para o descarte. Se ela for essa de tecido, aí então a gente vai higienizar, né? A gente pode botar 30 minutos numa solução que tem água sanitária, sim, né? Em uma percentagem pequena, deixa lá e depois lava com água e sabão. Água e sabão, né? E ela fica lá e no outro dia, então ela pode ser usada, ela pode ser todos os dias lavada e outro dia reutilizada, né? Sim. Essas máscaras mais profissionais, elas já são diferentes, né? Elas podem ser usadas mais tempo, mas elas têm uma durabilidade, algumas de 10 dias, outras de 15 dias, né? Uhum. Mas são máscaras mais de uso hospitalar, para o pessoal que trabalha na saúde. Eu acho que para o teu público aqui que te assiste, não é exatamente esse tipo de máscara que eles vão usar. Sim. Eles vão usar essa que nós temos aqui em cima da mesa, né? Que tem vários feitios, vários modelos. Já está virando fashion, né? Né? Cada um tem... Sim, né? E propaganda, às vezes tem empresas, né, que colocam o logo da empresa aqui também. Mas eu acho muito legal isso, né? Porque quando... viajava e via o pessoal usando máscara, sempre é um tipo só. Aqui no Brasil já criaram colorido. Bom, eu como mãe, eu comprei o meu igual dos meus filhos, então, né? Meu marido, todo mundo com a mesma máscara, a gente já brinca, comprei com temas infantis para eles se inspirarem também vendo os pais. É que a gente é o exemplo, né? Para todo mundo. Então, eu acho que é muito importante essa questão da máscara, porque pela proteção que ela traz, né? Porque, como eu te disse, assim, ela traz um isolamento pessoal, né? Como assim, por que essa questão, né, do isolamento e da coisa assim? Porque essa questão é aquela coisa que a gente vê na televisão, que eles querem achatar a curva, Claro. É porque esse vírus ele tem uma sobrevida muito longa, ele vive muito tempo em superfícies, que nem aqui ele pode ficar 3 dias, né? E então o que acontece? Se todo mundo, é muito fácil se contaminar, né? Essa é a questão, muito fácil contaminar. E se todo mundo se contaminar ao mesmo tempo, obviamente o sistema de saúde não tem como suportar isso e aí a gente tem um desastre, né?
Então, se a gente conseguir achatar isso, quer dizer assim, fazer com que as pessoas vão se contaminando aos poucos, e a gente sabe que a grande maioria não vai ter um grau de gravidade, então a gente consegue manter o sistema de saúde atuando sem problemas, que é essa a ideia, né? E a máscara, ela faz exatamente isso, né? Ela dá uma proteção para as pessoas, e elas pelo menos não se contaminarem assim num primeiro momento. A gente sabe que não se sabe quanto tempo até vir uma vacina ou um medicamento. Isso talvez vá levar no mínimo 6 meses, sim, ok? Nesse período nós vamos ter que aprender a conviver com isso, né? E o que a gente quer, de novo, assim, é que não todo mundo não se contamine ao mesmo tempo. A gente sabe que os pessoal da epidemiologia diz o seguinte, que mais ou menos 70% da população precisa ter sido contaminada para que a pandemia desapareça, tá? Só que 70% contaminados é muita gente, né? E isso aí, então, a máscara vai protegendo, né? E outra coisa, ela evita que não haja vamos dizer assim, uma infestação muito grande de vírus num determinado momento. Então, a máscara, ela é 100%? Não. Mas ela vai fazer com que eu me proteja e que se eu tiver contato né, com o vírus, esse contato não vai ser um contato tão violento, vamos dizer assim. Eu talvez vá desenvolver a doença mais suave, não tão agressiva, né? Então vale a pena. E a máscara, ela vale para todo mundo, né, Najara? Sim. Seja criança, como tu falaste dos teus filhos, seja a minha mãe que está lá em casa usando máscara, né? Para todo mundo. Por quê? A criança, a gente num primeiro momento parecia que elas não tinham problema, né? Por quê? Porque quando a infestação começou na China, lá nenhuma criança morreu. Isso é interessante o senhor compartilhar. Nenhuma criança morreu. Aí, quando veio aquela segunda onda forte no mundo, que foi a Itália e a Espanha, aí se viu que tinha criança, que a criança também pegava, que a criança morria. Bom, num primeiro momento parecia que a criança então não é problema. Não, a criança é problema, sim, ela pode se contaminar, obviamente que ela desenvolve uma doença bem mais suave, mas o grande problema é o seguinte, ela é o vetor, que a gente diz, ela leva para casa. Vamos dizer assim, eu vou tentar explicar assim, por que suspenderam as aulas, né? Principalmente de criança? Por quê? Vocês imaginem o seguinte, né? Pega uma turma lá da pré-escola, né? Eles têm lá seus 4, 5 anos. Aí ele tem uma turminha lá, 10, 12, ok? Um deles trouxe de casa. O que criança faz? Eles se abraçam, eles brigam, eles se enrolam. Aquele vai contaminar todos aqueles 12. Aqueles 12 vão para casa. Eles vão contaminar os pais. E assim a coisa vai. Então, porque não adianta explicar para elas e assim, olha, não abraça o amiguinho, não tem como. É instintivo, é instintivo. Então isso não tem como. Então o que acontece? Tem que segurar eles, infelizmente, em casa, até a gente conseguir ter um controle melhor. Sim, né? Tanto é que os parques, pracinhas, estão todos, né, restritos, infelizmente. Né? Então as crianças são isso, né? Eles levam para casa, né? E coitado, ele óbvio que não sabe, a gente não pode achar que isso, né? Sim, é que eles não sabem, né? São medidas de precaução. Isso, então, aí que tá. Aí quando vem adulto jovem, por exemplo, aí o problema, aí a gente vai dizer assim, mas então por que não libera nas universidades, né? Mas aí vem a questão da aglomeração, né? Aí que eu venho que eu já disse, né, no início, onde tem gente tem problema, né? E onde tem aglomeração é problema, porque se um tiver contaminado, né? E o que aconteceu na Europa, né? Como é que a coisa assim, sempre tem um que trouxe, né? Um trouxe. E na Europa a história foi o seguinte, foi uma chinesa que veio participar de uma reunião empresarial na Alemanha, né? E nessa reunião tinha 3 ou 4 alemães, mais 3 italianos e essa chinesa, né? Que estava bem. Aparentemente. Quando ela voltou para a China, 2, 3 dias depois, ela começou a desenvolver os sintomas, tá? Avisou eles, mas aí era tarde. Os 3 italianos já tinham voltado lá para o norte da Itália, a zona da Lombardia, e já tinham participado de outras reuniões, e aí a coisa já foi, né? Então, essa é a questão. Por isso que a aglomeração é o problema, né? Porque, e a gente sabe que cada
cada pessoa, se não cuidar, que tiver com o vírus, ela pode contaminar mais 9 ou 10. Sim, né? e é importante o isolamento, né, das pessoas também. Quem está em isolamento, fique em isolamento por amor, como o doutor Senger iniciou, né, no início desse bate-papo hoje. E aí, agora está tendo essa flexibilização, né? Porque ainda, agora o governador disse que as aulas ainda não vão começar em maio, né? Mas é por causa dessa história que eu estou dizendo para vocês. Eles querem evitar aquele pico de não dar o colapso do sistema de saúde, né? Mas, assim, a flexibilização está sendo feita por causa que para que não ocorra um colapso econômico também, né? Sim. Isso também é outro problema. Mas as pessoas que têm mais que 60 anos que podem ficar em casa, devem ficar. Aí, às vezes, elas questionam, mas por que isso, né? Porque, na verdade, a gente fala mais que 60, mas é porque... Mais que 60, a possibilidade da pessoa ter alguma outra doença, que a gente chama de comorbidade, é muito grande. Seja diabetes, seja hipertensão, reumatismo, né? Que usem algum medicamento que diminua a imunidade. E aí entra todas aquelas doenças crônicas, né? Juntos, que são facilitadores para o vírus, né? E aí o que acontece? Então, acaba que esse perfil de paciente é o paciente que complica. É o paciente que vai precisar de hospital, daí que vai precisar de UTI, né? Então, por isso que essa faixa da população, ela tem que como o pessoal diz na TV, se puder ficar em casa, fique e deixe os outros que são mais jovens ir trabalhar, né? Claro. Tocar a economia, e tanto é que tem muita indústria que voltou a trabalhar, mas que o pessoal mais de 60 ficou em casa, né? E muito bem pensado. Eu estava vendo outro dia lá que a Alemanha está começando a abrir as escolas. Como é que eles começaram a abrir as escolas? Primeiro os mais velhos. As crianças ainda estão em casa, né? Quer dizer assim, esses mais velhos, aí eles já entendem que precisam usar o álcool gel, que tem que lavar as mãos, que tem que usar luva, que tem mais fácil, né, de lidar com eles, a nova educação, porque infelizmente ainda vai demorar esse processo, como a gente não sabe o tempo, ainda vai ser um longo processo de adaptação para todo mundo, além do isolamento, até as vacinas ficarem prontas, testarem, né? Já a gente pensa que antes de 6 meses isso não vai acontecer, né? A não ser que tenha uma coisa assim que venha, mas a princípio não vai ter nada. Infelizmente não, mas o bom é que a equipe médica, estudiosos, epidemiologistas, né, estão lutando para essa melhora. Isso... Eu acho que assim, o mundo todo está trabalhando em cima disso. O senhor é um homem muito estudioso, né, referência aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, nos trazendo informações tão contundentes e atualizadas, né, desse nosso cenário no meio dessa pandemia. Eu acho que assim, a gente aqui no Sul está tendo uma resposta assim muito boa, né? Nós estamos indo muito bem. Parece que nós vamos ter um pico assim agora nos próximos 10 dias, sabe, no Brasil. E eu espero que aqui no Sul isso continue assim como está indo, né? Possivelmente, não é, nem diz um amigo meu esses dias, não é porque Deus botou uma bolha aqui em cima da região Sul, né? Não é isso, né? Eu acho que tem vários fatores, né? Eu acho que a gente teve tempo para se preparar, né? Porque a coisa começou na China, aí ela foi para a Europa pegou ela despreparada, né? Aí os Estados Unidos, a coisa teve tempo, mas o presidente lá também num primeiro momento achou que isso não ia ser uma coisa tão séria, né? Depois ele mudou de opinião, e aí agora veio para a América Latina, né? Então, quer dizer assim, a gente teve tempo. Eu acho que assim, os governos realmente trabalharam para isso, né? Eu acho que assim, sempre tem questões políticas, mas a gente nesse momento não vai entrar nisso, né? Mas não é o foco. Eu acho que eles se prepararam. Eu acho que a gente tem uma população que também tem um grau cultural muito bom, que também tem colaborado, apesar que a gente vê coisas assim, também assim, muito aglomeração lá na beira do Guaíba, né? Pessoas no supermercado sem máscara. Obviamente, no início a gente falou, a gente não tem essa cultura, mas a gente ter que criá-la. Inclusive agora com esse novo decreto, né, do uso das máscaras, até abrindo um parênteses aqui para o nosso público lá do município de Guaíba, depois o senhor pode comentar aqui de Novo Hamburgo também, o prefeito, a gente está gravando hoje,
hoje, dia 29 de abril, e o decreto no nosso município vai valer a partir de amanhã, dia 30 de abril, o decreto número 59 de 2020, onde é obrigatório o uso de máscaras em ambiente coletivo, né, na toda a parte externa, quando a gente sai da nossa casa, o uso das máscaras. Então, vamos respeitar por amor, por cuidado, para juntos vencermos, né, essa eu grande acho que pandemia. É importante. Aqui também, aqui na cidade vai começar, já o decreto já saiu, ele vai começar a valer a partir do dia 2, no sábado, né? E eu acho que é importante essa medida, né? Eu acho que a gente tem que colaborar. Por quê? Né? Porque se a coisa começar a ficar muito difícil, com muitos casos, e lotar o hospital, o que vai acontecer? Vai ter que de novo voltar ao isolamento. Então é muito melhor, por exemplo, que a gente consiga que as coisas que as pessoas continuem andando, por exemplo, as lojas abrindo, as fábricas trabalhando, e aí todo mundo usando uma máscara, né? Mas as coisas estão andando, do que ter que de novo voltar todo mundo para casa, e isso seria desastroso, principalmente para a economia, vamos dizer assim. E falando em economia, alguns municípios, inclusive, eles adotaram como medida preventiva dentro do decreto de cada município, que o governador não exigiu de forma permanente, deixou livre para o município de cada um, mas eles colocam multas, né, para a grande população que não aceita, né, essa conduta. Então, sente no bolso, tem né? Tem pessoas que são rebeldes, né? Agora eu estava lembrando uma coisa. Eu, na segunda-feira, dei uma entrevista para uma rádio do interior, e aí também era a questão das máscaras e a dificuldade das pessoas, porque existia uma queixa de que, principalmente os idosos, não estavam usando, né? E aí eu estava comentando com o entrevistador lá, que eu achava que é o seguinte, que talvez a gente pudesse ter uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a AIDS, né? O que aconteceu com a AIDS? As pessoas, vamos dizer, os homens voltaram a ter que usar camisinha. Sim. E eles não estavam acostumados. E essa geração mais antiga, então, não queria nem saber. Sim, né? É difícil. E teve problema. E vou dizer para ti, a gente hoje ainda aumentou muito até a questão da AIDS na terceira idade. Por quê? Porque eles não usam camisinha. Sim, as DSTs, né? Mas a turma mais jovem, eles já cresceram com essa ideia. Então, eles já usam mais. Por isso que eu digo, a máscara também ela é uma questão cultural. Nós vamos ter que acostumar as pessoas a usar. Né? Seja dentro do condomínio, né, do prédio que moram, seja na rua, seja dentro de um estabelecimento. Então, nós vamos ter que criar esse hábito nas pessoas, porque essa vai ser a nossa proteção. Né? E, inclusive, a lavagem de mãos, né, que era para ser uma coisa tão normal, mas é tão difícil. A gente pode utilizar o álcool gel como medida preventiva, mas, assim, em segunda opção, vamos usar água e sabão, porque tem um tempo também de validade, né? Eu passei o dia inteiro na rua, só com álcool gel. Tem um número específico, né, doutor? Que numa hora não adianta mais. Em torno de 8 vezes, assim, que a gente poderia utilizar. O vírus, ele tem uma camada de gordura. Por isso que o sabão mata ele, né? E mata ele muito mais do que o álcool gel, né? Então... E tem uma coisa interessante, né? Talvez assim, de por que tem que ser 70%, né? Às vezes as pessoas compartilha conosco. Fico perguntando, mas e se é 100%? É muito mais forte, é muito melhor, né? Aí que vem a história. Por que 70%? Porque o 70% não evapora tão rápido, né? Ele fica mais tempo. Se vocês botarem um pouco de álcool, sem esse 96 e uns quebrados que tem para vender ali, que a gente bota fogo para fazer churrasco, botar na mão, ele evapora rapidamente. Vocês pegarem o 70%, ele demora mais. E se vocês botarem o gel, demora mais ainda. Mais denso. Então ele fica mais tempo em contato com a pele e mais tempo matando o vírus. Por isso que ele tem que ser 70%, né? Mas a medida mais efetiva mesmo é lavar com água e sabão. Sim. Né? Porque ele realmente termina mais rápido com o vírus, né? Bom, desculpa interromper o senhor, mas como a gente está falando de máscara, está tão linda essa campanha, pessoas trabalhando, né? Principalmente os artesãos, né? Eles estão... Está sendo uma fonte de renda para algumas pessoas. Além da fonte de renda, de solidariedade também, que as pessoas doam máscaras.
fazem para vender uma renda extra no meio de toda essa questão financeira que a gente está vivendo, né? Então, assim, é aquela reflexão positiva, né, dessa quarentena, tanto do amor, da socialização, né, de renda também. Então, eu vou só falar um pouquinho alguma coisa que talvez assim que é muito mais da minha área, que é essa questão do isolamento dos idosos, né? Por favor. Eu te diria assim, né, Najara, a gente tem que dividir, quando a gente fala em idosos, assim, os americanos dividem, né, entre os velhos, a gente não chama de idosos, mas vamos botar idosos e muito idosos. Sim, né? A classificação. Por quê? Porque, vamos pegar assim, essa faixa etária que... Porque aqui no Brasil, acima de 60 é considerado idoso, né? Nos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Japão, é acima de 65. Aqui é 60. Mas tu vai pegar essa faixa de 60 a 80 anos, por exemplo, vão ter pessoas extremamente saudáveis, né? Tem gente que está surfando, que está andando de moto, que está andando de skate, que não sei. Eu tenho amigos meus com 60 andando de skate, surfando. Então, vamos dizer assim, é uma população de risco, mas menos risco. Né? Agora, aqueles acima de 80, aí sim, aí a coisa começa a ficar mais complicada. E aí, eu diria assim, como que a gente vai cuidá-los, né? Então, realmente, assim, os cuidados que precisa ter, principalmente, muitos deles moram sozinhos, né? A gente sabe que está tendo muita solidariedade, que os vizinhos estão lá, vão fazer mercado, trazem coisas. As compras. Mas às vezes eles têm cuidador, né? Então a gente tem que cuidar, porque esse cuidador vem de fora, né? Ele também tem que se preparar, aquela coisa toda que a gente faz em casa, tirar o sapato, né? Entrar, usar uma máscara, lavar bem as mãos. Então tem que ter todo esse cuidado. Trocar também. roupa, né? Isso, de preferência trocar roupa, ou então colocar um avental limpo. Porque senão realmente o isolamento ele não tem, ele perde a finalidade. Sim. Né? Porque como a gente já falou, o isolamento é para isolar, ele é para afastar aquele idoso de outras pessoas, porque as pessoas são as que contaminam. Mas se a gente tem lá gente que entra e sai toda hora e que não cuida desses aspectos, então a coisa é complicada, né? Isso valeu também, né, ainda está valendo para as instituições de longa permanência. Sim, né? Eu sei que o senhor falasse como presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e que é uma coisa que o pessoal tem que ter muito cuidado. Uma das primeiras coisas foi que proibiram as visitas, né? Justamente pelo mesmo problema, né? Porque são pessoas que carregam esse vírus. Então, se a gente começar, né, por exemplo, se tu tens um idoso lá morando sozinho, é uma coisa. Agora, tu tem um idoso morando, ou muitos idosos morando juntos, às vezes 2, 3 num quarto. Então, se a gente não tiver o devido cuidado aí, isso realmente pode se tornar uma coisa muito complicada. Então, essa questão de restringir as visitas foi uma medida, né? O próprio estabelecimento ele precisa tomar todos os seus cuidados com os seus funcionários, né? E aí vem o problema que às vezes, por exemplo, assim, aquele idoso ele desenvolve um quadro gripal, né? Que não justifica internação hospitalar, que isso não. Mas ele possa estar desenvolvendo esse quadro gripal que possa ser, na verdade, um coronavírus. E ele está lá dentro. Então, aí tem normativas que saíram agora exatamente de como cada estabelecimento tem que lidar com esses casos. Sim, né? É importante entrar, inclusive, no site, né, da SBGG. Isso, tem lá as normativas para, né, como essas instituições precisam trabalhar com isso, porque é uma situação bem complicada muitas vezes. O ideal seria a gente isolar esse paciente, mas nem sempre é possível, porque às vezes não alguns têm quadros, né, inclusive de demências, né? Exato. E eu até saber se é uma gripe ou se é um coronavírus dentro da patologia desse paciente é bem complicado, realmente. E a gente ainda está tendo muito problema com os exames, né? Primeiro que não tinha acesso, segundo que eles demoravam para vir o resultado. E nesse meio tempo se perdeu tempo e às vezes já se contaminou pessoas. Então tem que ser uma ação que tem que ser muito rápida, né? O pessoal lá, seja, por exemplo, vamos supor lá, da instituição de longa permanência, obviamente todos os funcionários precisam ficar atentos. E aí vem o que tu falaste, boa parte deles são pacientes que apresentam quadro de demência, eles não sabem explicar a situação. Então
o que acontece com eles? Quando eles adoecem, em geral, eles mudam a conduta. Ou eles ficam mais quietinhos, ou eles ficam mais agitados. Mas a gente já conhece, a gente já vai observando, né? Isso, porque assim, uma das coisas que todos os pacientes, quase todos que tiveram um quadro um pouco mais assim, de moderado para grave, eles referem, é que eles ganharam muita dor no corpo, né? Muito mal-estar, alguns até diarreia. E aí, imagina um paciente que tem dificuldade para expressar essas coisas, como fica difícil, né? É mais ou menos como uma criança. A mãe, ela sabe quando a criança está doente, né? Eu me lembro quando eu passei pela pediatria, me diziam isso. A mãe sabe, escuta a mãe sabe, né? Quando a criança está doente. Por quê? Porque a mãe nota que mudou alguma coisa, né? Então, dentro da instituição também tem que ficar atento, assim. E isso vale para as famílias também que têm seus idosos, né? Às vezes esses idosos moram sozinhos, às vezes esses idosos moram com a família, né? Por exemplo, a minha mãe mora lá sozinha, tem lá a cuidadora. Então eu ligo para ela e eu falo com a cuidadora. Eu digo, mãe, como é que tu tá? Tá bem? Tudo bem. E aí eu falo com a cuidadora. Como é que tá? É importante o cuidador, né? Porque ele é o que sabe. A voz e os ouvidos, né? Os olhos, exato, os ouvidos. Ele é o que sabe da coisa. Então eu digo, como é que tá? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem, ela tá igual, papapá, agora, né? E se tiver alguma mudança, me avise, né? Porque às vezes, assim, essas mudanças, às vezes, elas não são, assim, grandes mudanças, elas são sutis, né? Mas, assim, tipo assim, ela tá mais quietinha, né? Não quis comer, faz 2 dias que não tá querendo comer. Fiz a comida que mais gosta, não tá comendo. Então, assim, essas mudanças, mais sonolenta, elas têm que chamar a atenção da família, né? Ou do cuidador, ou sei lá, mas isso tem que chamar a atenção, porque elas são sutis, né? Porque no idoso, as manifestações das doenças são diferentes, né? Por exemplo, eles fazem pneumonia, às vezes sem febre, sem tosse, né? Eles desidratam muito fácil. Então, a gente tem outros sinais e sintomas que a gente precisa aprender, né? Por exemplo, eles respiram mais rápido, ao invés de ter tosse, e assim por diante. Então, essas coisas precisam a gente tem que ficar atento, né? Mas principalmente para a família, para o cuidador, é a mudança de comportamento da pessoa. Sim, né? E as normativas estão a nosso alcance, né, no site da SBGG aqui do Rio Grande do Sul, né? E o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde. Então, sempre procure fontes confiáveis, né, doutor? Isso. Isso é outra coisa, né? Que agora a gente está com essa infestação aí de fake news, né? Também. que eu acho que é um desserviço enorme, né? Que se presta à população e as pessoas que fazem isso. Eu acho que isso deixa as pessoas muito assustadas, às vezes tomando condutas assim, né? E outra coisa, às vezes são os próprios profissionais que são antiéticos, né? Assim, e dando fórmulas secretas, assim, milagrosas, tipo assim, mistura limão com não sei o que aumenta a imunidade. Os shots de imunidade que eles chamam. Faz isso ou faz aquilo, né? A gente sabe que isso tudo não tem valor, né? Não tem valor. O que tem valor é o que a gente já sabe desde sempre, né? Que tem que fazer uma atividade física, mesmo que seja... Uma alimentação equilibrada. Uma alimentação equilibrada, né, com coisas saudáveis, tomar bastante líquido. Sim. Mas isso é uma continuidade, né? Não é uma coisa assim, agora eu vou tomar esse shot, estou imune, né, doutor? É uma sequência, uma conduta, né? São coisas da vida, né? E não adianta a gente também ficar com medo, como a gente conversava antes ali, porque o medo, ele obviamente que ele existe. O medo, sempre quando tem uma coisa desconhecida, gera medo, né? E a gente está diante de uma coisa desconhecida, assim, né? Então, ele tem que servir para pensar o seguinte, né? Mas assim, é como se tivesse às vezes a gente passa numa casa e tem lá uma plaquinha, cuidado, cachorro brabo, né? Quer dizer assim, se eu for para aquela casa, eu tenho que chegar lá e dizer, olha, tem um alerta aqui, eu tenho que me cuidar. Atenção. Né? Então, eu acho que nós estamos vivendo essa pandemia, o medo tem que servir para isso. Olha, isso é uma coisa que eu tenho que ficar alerta. Eu tenho que lavar as mãos direito, eu tenho que usar álcool em gel, eu tenho que botar máscara, eu tenho que cuidar. Bom, tá bom, então tá, porque eu tenho medo de
pegar a doença, ok? Ótimo, esse medo ele é bom. Agora, aquele medo que vai gerar pânico, ele vai paralisar às vezes as pessoas, ele é um medo ruim. E aí, outro dia eu assisti uma live que até dizia isso, que tem um dito popular que diz assim, né? O medo chama a morte. Né? Parece uma coisa assim. Mas então a gente tem que cuidar, assim. Eu acho que... É forte, mas... né? Acho que tem que tentar manter. Aí muitas pessoas vem uma demanda muito grande assim. Mas como é que eu vou cuidar da minha saúde mental, né? Como é que a gente vai cuidar? É tentando, assim, né? Lógico que dentro de casa, daqui a pouco a coisa começa a ficar meio sufocante, parece, né? E também escutei hoje uma coisa muito legal de um médico que um paciente que ligou para ele e ele perguntou para o paciente: como tu estás nessa quarentena? Ele diz assim: eu aprendi uma coisa, agora eu sei porque quando eu abro a porta o meu cachorro sai correndo. Sai só 2 vezes, né? 3 para não a gente tem vontade realmente de sair correndo, né? E ter aquela vida que a gente sempre teve. Claro. Mas eu acho que esse cuidado, né, outro dia eu falava nisso também numa outra entrevista, precisamente, por exemplo, e a pergunta era assim: como cuidar dessa saúde mental do idoso? Então, assim, eu acho que tem várias coisas, né? Por exemplo, assim, tem tantas coisas que a gente pode resgatar, às vezes, nessas pessoas. Por exemplo, às vezes é uma pessoa que fazia um crochê, um tricô, e que, as pinturas, por uma razão ou outra, começou. Vamos reativar. Era uma pintura. O manejo com as mãos, né? Eu parei. Aí, daqui a pouco, é uma pessoa que gosta de cozinhar, né? Aí, outro dia, a minha filha... falou lá uma coisa assim: eu gostava tanto daquela coisa que a avó fazia. Eu disse: então por que tu não pede para ela que ela vai pedir para a cuidadora fazer? E isso vai ser ótimo para ela, porque é como se tu estivesse pedindo para ela. E as memórias afetivas, né? Isso, e foi uma felicidade para ela aquilo da minha filha ter pedido para ela fazer um doce lá, daí ela deu as dicas para a cuidadora como fazer. Quer dizer assim, então isso aumenta a autoestima, né? Então assim, a gente vai ter que, como as pessoas dizem, reinventar. Claro que falar em reinventar para uma pessoa idosa, ela não vai entender muito bem, mas é um processo talvez de resgatar coisas, né? Se essa pessoa gostava de ler, vamos tentar trazer livros ou outras coisas para ela. Se essa pessoa gostava de filmes, vamos tentar, quem sabe, arrumar um Netflix para ela, que ela vai ter acesso a filmes, né? Eu acho que hoje tem tanta coisa. Vamos tentar, quem sabe, ensinar ela a manejar um tablet ou um notebook, que ela possa ver aqueles conviver com os netos, com os familiares. Acho que é momento assim de conseguir, de começar a inventar coisas, literalmente, né? Assim ajudar a se desafiar. E aí tem tudo isso. Eu acho que para as pessoas mais jovens, eu acho que tem também, eu acho que a leitura, a televisão tem bons programas. Acho que essas coisas todas fazem com que a gente faz esse tempo da maneira que a gente consiga aproveitar mais. Exato. Que traga um lazer. E também que isso distraia um pouco um pensamento, né? Eu acho pensamentos assim, leves. Eu acho que a gente ficar, porque se vocês ligarem nesses canais aí de notícias 24 horas por dia, aí a gente realmente já começa a se despedir, começa às 7h30 lá no Bom Dia Rio Grande e vai até, né? Eu acho que é legal ficar atualizado, mas tudo tem seu limite. E fora isso, né? Eu acho que aí tem que partir para outros tipos de programa. Doutor, eu estou muito feliz em receber o senhor aqui no nosso programa, uma alegria enorme. Eu sou fã, né, do senhor, já não é de hoje. Mas para encerrar com uma pergunta, assim, com toda a sua experiência, expertise, tanto nos estudos desse nosso cenário atual, né, que estamos vivendo no mundo. O que o senhor traz através do seu conhecimento, com a ciência e a saúde no momento dessa pandemia, para a gente poder fechar, né, com o nosso pessoal de casa? Então, eu acho que a mensagem é essa, né? Nós temos que sair, de preferência, todos vivos dessa, né? Se Deus quiser. E nós vamos sair, né? E vai passar. Agora, isso tudo vai envolver, claro, como eu disse já antes, precisa ter cuidados, né? Nós temos que ter... Porque, assim, é interessante, assim, eu vejo que existe 3 tipos de pensamentos dentro da nossa população, sabe? Tem um que é o que nega. Esse é perigoso.
Ele nega tudo. Ele diz que esse vírus foi inventado. Que outro dia um paciente me disse que ele achava que essas coisas que mostravam aqueles cadáveres saindo do hospital, aquilo era tudo filme, né? Os caminhões frigoríficos. Isso, que essa era uma coisa assim, e que isso estava sendo muito usado como política. Então, esses são o pessoal que nega porque não quer sofrer. Então, eles negam e isso é perigoso, né? Aí tem aquele pessoal que é o que está hiper assustado. Então, eles chegam a ser assim, eles começam a desenvolver, e tem pessoas que desenvolvem até crise do pânico nessa situação. Então, também não é bom, né? Então, como eu disse assim, eu acho que a gente tem que ter o medo para ele servir como alerta. Como eu disse assim, tem aquela plaquinha que diz, cachorro brabo nessa casa. Então, né? Vamos fazer o seguinte, vamos nos proteger, né? Vamos usar máscara, vamos lavar as mãos, né? Vamos evitar aglomerações e a gente vai conseguir passar por isso, né? Eu acho que não é assim também de minimizar. Eu acho que a gente infelizmente teve aqui acho que o presidente foi um pouquinho mal no início. Sim, quando ele a conduta dele como exemplo, isso, né? Como exemplo foi ruim, né? Eu acho que a gente está até pagando um preço um pouco por isso, né? Porque ele foi um cara que incentivou essa coisa de negar, né? Não, que é isso? Não é assim, é uma gripezinha, né? Não é gripezinha. Hoje eles estão, né? A gente é só olhar lá o que está acontecendo no norte, a gente viu que não é. Então, mas também, exatamente, não é uma coisa que vai matar todo mundo. O mundo não vai terminar. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Eu acho que a gente tem que se cuidar, né? Nós temos que nos cuidar e nós vamos sobreviver e nós vamos passar por isso. E dentro desse cuidar, a gente vai ter que tentar manter a nossa saúde o melhor possível, né? Como a gente já falou, fazendo atividade física, tendo uma alimentação equilibrada, tendo momentos de lazer, dormindo, e assim, e com isso a gente vai passar por essa aí, não tem a menor dúvida, né? Então... E tudo são experiências, né? E para mim, a tarde de hoje foi inesquecível. Além do conhecimento e o grande saber do Dr. João Senger, e nos receber nessa tarde de hoje aqui no consultório dele particular em Novo Hamburgo, tá compartilhando todo esse conhecimento com vocês. Doutor, muito obrigada. É uma alegria enorme. Eu que agradeço, Najara, e fico à disposição para uma próxima aí a gente conversar, com certeza, um pouco mais. Pode ser mesmo assunto, pode ser outro assunto. Vai ser uma alegria, mais uma alegria. Não, vamos estar aí, estamos juntos. Coisa boa. Então nos vemos semana que vem, no mesmo horário, quarta-feira às 20 horas, aqui na nossa TV Costa Doce. Um grande abraço para todos.